Olá, turma. Quem fala é a professora Erlânia e hoje nossa disciplina é de História, com o tema Sociedade Colonial. Esse é o nosso último conteúdo do módulo 1. Então vamos conhecer um pouco mais sobre essa sociedade. A sociedade colonial. No período colonial, as famílias eram patriarcais, ou seja, todos os membros deviam obediência à autoridade máxima, representada por uma figura masculina. Nessa época, as mulheres não tinham liberdade para fazer suas próprias escolhas. Ou seja, o homem não era somente o chefe de família, mas também o dono de tudo. A educação de meninos e meninas era diferente. As meninas eram educadas para casar, ser mães e cuidar da casa, enquanto os meninos eram educados para trabalhar fora e realizar todo tipo de atividade. Atualmente, no Brasil, as mulheres têm igualdade de direitos em relação aos homens. E assim, por lei, elas não devem obediência aos homens e podem fazer suas próprias escolhas. A resistência à escravidão. Os africanos e afrodescendentes sempre resistiram à escravização. Eles resistiram, por exemplo, preservando elementos de suas culturas, como práticas religiosas, festas e comemorações. Além disso, muitos escravizados procuravam causar prejuízo aos seus senhores, como, por exemplo, trabalhando em um ritmo mais lento, quebrando ferramentas ou queimando plantações de cana-de-açúcar, como vocês estão observando aí ao lado. Os escravizados também fugiam e formavam comunidades em meio à mata, em regiões de difícil acesso. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Vamos conhecer um pouco mais sobre os quilombos. Os quilombos. Muitos quilombos se organizavam de forma parecida aos reinos que existiam na África, ou seja, no continente África. Geralmente, cada quilombo tinha um chefe, que tomava as decisões procurando ouvir os outros membros da comunidade. As prioridades dos quilombolas, ou seja, dos escravos fugitivos, era a produção de alimentos e a defesa do quilombo. O que sobrava de alimentos era trocado por armas e também por produtos como sal e tecidos. Um dos maiores quilombos da colônia foi o dos Palmares, formados no século XVII, na divisa dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco, que fazem parte da região Nordeste. O quilombo dos Palmares chegou a ser habitado por cerca de 20.000 pessoas e resistiu quase 100 anos. Nesse quilombo, o governo era exercido por um rei. Zumbi dos Palmares foi seu último rei e também o mais conhecido deles. E esse quilombo foi dominado somente em 1695. E em 20 de novembro, Zumbi dos Palmares foi emboscado e morto. E todo dia 20 de novembro, dia de morte de Zumbi dos Palmares, comemoramos o Dia da Consciência Negra. Essa data é uma referência e homenagem a Zumbi dos Palmares e a todos os negros que resistiram bravamente à escravidão. Os holandeses no Brasil. Os holandeses iniciaram sua primeira invasão no Brasil em 1624. Os motivos que traziam os holandeses ao Brasil eram muito diferentes. Vamos conhecer abaixo. A produção e o comércio de açúcar no Brasil geravam grandes lucros, ou seja, muito dinheiro, atraindo o interesse de outras nações, ou seja, de outros países. Assim, entre 1630 e 1654, os holandeses dominaram a capitania de Pernambuco, principal produtora de açúcar da colônia, e outras capitanias da região.
Durante o período de dominação, diversas transformações foram realizadas pelos holandeses, ou seja, vários benefícios foram trazidos pelos holandeses para o Brasil, principalmente na cidade do Recife, como a abertura de novas estradas, a pavimentação de ruas e a construção de pontes e canais. Além disso, os holandeses facilitaram os empréstimos aos senhores, ou seja, emprestavam dinheiro aos senhores de engenho para que realizassem melhorias em suas propriedades e ampliassem, ou seja, e aumentassem a produção de açúcar. Agora, vou falar para vocês sobre alguns artistas e cientistas holandeses que se destacaram no Brasil. Os holandeses trouxeram diversos artistas e cientistas ao Brasil, com o objetivo de conhecer e registrar informações sobre o território ocupado por eles. Entre esses cientistas e artistas se destacaram Frans Post e Albert Eklost, os quais mais se destacaram. Por meio de suas pinturas e gravuras, eles registraram diversas paisagens e aspectos da vida e da cultura locais. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje e que também realizem as atividades que serão enviadas pela agenda online. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.